Bom, pessoal, vamos se atualizar um pouquinho sobre a SOP, a Síndrome do Ovário Policístico, que é basicamente o que a gente tem nesse novo paper da Cell. E aqui nós vamos ter, ele é bem recente, tá? É um paper que saiu ali em 2025. E eu vou já trazer os dados, né, de algumas novas questões bem interessantes sobre SOP que é pouco discutido atualmente no campo ali mais da nutrição clínica, tá? Então vamos dar uma olhadinha. A SOP, que vocês vão ver como picos aqui no trabalho, né, é uma condição heterogênea onde você vai ter hiperandrogenismo, aquele excesso de características androgênicas, como crescimento de pelo, elevação de alguns hormônios como testosterona, DHEA, pode ter queda de cabelo, acne, disfunção ovulatória, uma dificuldade na menstruação, um atraso, até a falta de menstruação, alteração na morfologia aqui do ovário e um hormônio, que é o hormônio antimileriano, fica mais elevado, né? Nós temos o ducto de Miller na mulher e aí temos essas alterações desse hormônio que vai ali também subir na SOP, né? A SOP também é ligada à resistência à insulina, excesso ali de peso, dislipidemia, por aumento de triglicerídeo, baixo HDL, risco para diabetes tipo 2 e outras questões metabólicas. E ela tem uma base genética e epigenética, conforme a gente vai ver. Então há um aspecto transgeracional, inclusive de homens e mulheres, né? Como é que o homem, que obviamente não tem ovário, vai gerar esse aspecto transgeracional, né? É isso que a gente vai olhar aqui, tá bom? Bom, então, será que ela é uma desordem primariamente endócrina ou é uma desordem ali que é por questão reprodutiva? Então, onde começa a SOP? Essa é a grande questão, uma alteração reprodutiva ou uma alteração ali mais sistêmica. A gente vai ver que o papel dela é muito mais sistêmico, ok? Nós vamos ter, então, o GNRH, que é um cara que vai fazer o seguinte, né? Deixa eu escrever ele aqui. Ele vai sinalizar ali no seu hipotálamo, hipófise, né? Ele é do hipotálamo, sinaliza para a hipófise, a secreção de LH e FSH, que é o hormônio luteinizante, o hormônio folículo estimulante. Só que na SOP, você tem um aumento do LH e uma diminuição do FSH ali na pituitária, na hipófise, tá? Essa hiperativação do GNRH que causa esse aumento de LH e diminuição do FSH. O LH vai sinalizar produção de testosterona ali no ovário, nas células da teca. E o FSH, como o próprio nome já diz, né? Fertilidade. Então a gente vê que, ó, mulher com SOP fica com mais testo, menos fertilidade, tá bom? Na SOP nós temos resistência à insulina, né, que é comum entre 60% a 90% ali das pacientes, tá? E isso pode acontecer independente do grau de adiposidade, até do IMC. Nós podemos ter mulheres com SOP eutróficas e com resistência à insulina, tá? E essas mulheres, né, com resistência à insulina, elas têm um efeito antilipolítico. Como assim, né? Nós vamos ter aqui a gordurinha do tecido adiposo, essa gordurinha quebrada em ácido graxo, né? Tá aqui como triglicerídeo, quebra em ácido graxo. Se eu tenho resistência à insulina, eu tenho uma inibição desse efeito ali, no sentido de que eu tenho, a insulina vem aqui, né? E ela inibe a lipólise. Mas é bom quebrar a gordura. É bom, mas até certo ponto. Se a insulina inibe a lipólise e eu tenho resistência à insulina, eu tenho muito mais lipólise, tá? Esse excesso de lipólise é perigoso, porque essa gordura não volta para o tecido adiposo. Ela pode ir para o teu fígado, tá? Fazer gordura no teu fígado. Então, a insulina, o papel de inibição da lipólise dela é positivo, para não ter muita lipólise. Não é que para a lipólise, é que ela inibe, em um certo grau. Se você está resistente à insulina, você tem muita formação de gordura indo para o teu fígado, para o teu músculo, tá? Isso é muito prejudicial. Ao mesmo tempo que a insulina aqui no fígado e no tecido adiposo ela tem essa resistência, ela, nas células do ovário, onde a gente tem esse aumento de testo, ela aumenta ainda mais. Ou seja, a resistência à insulina, ela é problemática no fígado, tecido adiposo e músculo, porque leva a maior formação de gordura, e
No ovário, ela mais elevada não tem resistência, então ela continua sinalizando maior produção de testosterona, que nesse caso é ruim, porque a mulher já tem bastante testosterona, tá? Bom, então a gente vê que temos até testosterona dentro do tecido adiposo, que aí também vai contribuir para a própria resistência à insulina. Então a insulina aumenta a testosterona e a testosterona aumenta a resistência à insulina. É um loop, né? É um loop aqui, um ciclo, tá? O que mais que nós temos aqui? É uma condição inflamatória. Nós temos baixos níveis de adiponectina. A adiponectina é uma proteína anti-inflamatória secretada pelo tecido adiposo, tá? E isso é correlacionado com resistência à insulina proporcionalmente à gordura. Há também mais leptina, só que também há resistência à leptina. Então a leptina ela gera resistência a ela, né? Ela deveria trazer saciedade, mas não traz. Ela fica resistente no hipotálamo. E a a leptina, ela também é inflamatória, tá? Bom, então, com tudo isso na SOP, nós também temos o aumento de dislipidemia. Principalmente a gente vê baixo HDL em mulheres, menos que 50 miligramas decilitro, né? A gente já fala que o HDL já está baixo, tá bom? E também temos maior colesterol total, principalmente ali nas mulheres que têm essa resistência à insulina, tá? Bom, lembrando que seu próprio pâncreas vai secretar essa insulina e ele recebe sinalização da testo. Então a testosterona, quando está mais elevada, vai no seu pâncreas e pode estimular essa hipersecreção de insulina, porque nele também há receptor androgênico, tá? Aqui a gente vê uma série de alterações que ocorrem na SOP, ó. O tecido adiposo expande, fica desbalanceado, mais inflamatório. O tecido adiposo marrom, que aumenta a termogênese, né? Ele diminui, ó, fica disfuncional. Aumento de triglicerídeo, aumento de LDL, diminuição de HDL. Olha o pâncreas aqui com hiperinsulinemia. E olha as alterações de insulina, ó. Tem resistência no músculo, no fígado e no tecido adiposo. Só que essa insulina é resistente aqui de uma maneira seletiva. Porque quando ela vai, por exemplo, no teu pâncreas, aumenta o hiperandrogenismo, que prejudica a sensibilidade à insulina, tá? Bom, então nós temos aqui um conjunto que a gente chama de síndrome metabólica, tá? Que é uma obesidade mais central, então a mulher pode ter um IMC eutrófico, mas uma circunferência abdominal mais elevada, tá? Uma circunferência abdominal, por exemplo, acima de 88, né, que é um dos pontos de corte que a gente tem, tá? Nós podemos ter baixo HDL, alto triglicerídeo, hipertensão, alteração da glicemia em jejum, até muitas vezes um pré-diabetes, tá? Então a METS, que é a síndrome metabólica, ela é mais prevalente nas mulheres com SOP, tá? E a gente vê que entre as mulheres com SOP, um terço até metade pode preencher critérios para a síndrome metabólica, além de haver um risco maior, 2 a 4 vezes mais, de disfunção metabólica ligada à estetose hepática, gordura no fígado, tá? Essa gordura no fígado também vem não só da resistência à insulina, mas também do maior nível de andrógenos, como testosterona na mulher, levando mais uma vez a quebra de gordura no tecido adiposo em ácido graxo e esse ácido graxo acumulando no teu fígado, tá? Bom, na ciência nós temos uma coisa que a gente chama de randomização mendeliana, que é uma abordagem muito ligada a genes, né? Ela usa uma coisa chamada GWAS, que são os estudos que associam painéis genômicos, e eles tentam definir uma causalidade entre diversos genes e um desfecho, seja diabetes, seja hipertensão, né? E aqui na SOP, tá? E eles veem que sim, que há uma consequência aqui genética, né, para a própria SOP. Então, eles veem que na SOP, além de todos esses fatores, o que mais está ligado geneticamente aqui é o IMC e o baixo HDL. E também há o excesso de aminoácidos no sangue. Por que o excesso de aminoácidos no sangue? Porque esse fígado gorduroso, né, aqui, os BCAAs, eles são catabolizados no fígado, tá?
Se você tem um fígado gorduroso e disfuncional, esse catabolismo não acontece. Então aumenta o BCAA no plasma. E isso eles veem também como um fator aqui, ó, branched chain aminoácidos, né, são os BCAAs, tá? Elevados justamente por quê? Porque o fígado está com dificuldade no catabolismo desses BCAAs, tá? Outra coisa também muito ligada é a variação dos genes da insulina, que aí vão levar à hiperandrogenia e alteração da ovulação, tá? Esse paper traz uma série aqui de genes ligados também, né? A SOP, não vou falar um por um, senão o vídeo vai ficar extremamente extenso, tá? E lembrando que um dos marcadores que a gente vê, através até de estudos em animais, é a elevação do hormônio anti-mülleriano, tá? Que é justamente aquele cara sinalizando um hiperandrogenismo, né? O que eles veem aqui? Olha o papel da insulina como é interessante. Se você deleta o receptor de insulina nas células da teca, você corrige o hiperandrogenismo e melhora a infertilidade nos estudos com camundongas, né? Também, se você atua no receptor de insulina, nesse aspecto ali dos neurônios, que temos receptor de insulina no nosso cérebro também, você melhora essa liberação exagerada de LH. Então, a insulina vai atuar tanto na parte das células da teca, no ovário, quanto na liberação de LH, nos neurônios, tá? E eles veem que até uma alteração, uma reversão de fenótipos da SOP no modelo animal. Isso é mais complexo de fazer em humanos, né? Bom, aqui a gente tem que filhas de mães que tinham SOP têm um risco 5 vezes maior de terem também a síndrome. E uma pré-exposição ali, né, uma exposição pré-natal a um alto valor antimileriano é suficiente para reprogramar o feto e induzir a SOP. Esses estudos em animais, né? Então eles pegam, estimulam antimileriano nas fêmeas e aí, né, as filhas têm um risco maior de SOP, porque esse é justamente o hormônio hiperandrogênico, né? A gente vê aqui, ó, uma exposição materna, ó, os andrógenos aqui, o próprio antimileriano, ó, os embriões aqui, promovendo então acúmulo de lipídio, alteração na secreção de insulina, hiperandrogenismo, disfunção no ovário, adiposidade e intolerância à glicose, que leva ao pré-diabetes, tá? Bom, como tratar? Estudos com restrição calórica são intervenções não apenas para pacientes ali com obesidade, tá? Mas mesmo pacientes com atrofia e SOP, na hora que você diminui essa restrição de insulina, você melhora a SOP. Obviamente que aí você não vai fazer um déficit calórico tão grande quanto faria na obesidade, né? Você vai fazer um déficit de 1.000 calorias numa mulher eutrófica, mas ainda assim é uma estratégia interessante, tá? Principalmente para mulheres, né, que pretendem engravidar, porque ó, a restrição calórica ela mostra um potencial de restaurar essa metilação alterada do DNA nos óvulos, né? Que são ali células, né, de maturação para o ovário. E aí, melhorar os genes ligados à secreção de insulina de uma via chamada MPK, que é um sinalizador energético. Né? O MPK ele sinaliza ali que não há um excesso de energia, por exemplo. Tá? Quando você normaliza essas metilações de DNA, você previne a transmissão para o feto dessa hiperglicemia. Ou seja, a restrição calórica ela melhora esse aspecto. Né? Então, no caso da mulher que engravida, já com a melhora ali desse aspecto da SOP, ela provavelmente está diminuindo o risco da sua filha de ter esse risco, né, de SOP ali depois na vida adulta, tá? E mesmo a perda de 5 a 10% já melhora a ovulação e regulação menstrual, além de melhorar a sensibilidade à insulina e reduzir valores de testosterona e o Free Androgen Index, né, que na literatura a gente escreve como FAI. É uma série de hormônios androgênicos, né, que geram esse índice, tá? Aqui o estudo da Cell traz até estratégias como dieta cetogênica, mas isso é bem problemático, tá? Porque esses dois primeiros estudos que ele pega aqui são estudos pilotos, estudos pequenos, né, com 15, 20 participantes, fazem uma comparação não muito adequada, tem um estudo que é só cetogênica, não tem grupo comparador, tá? Então eles até trazem mais um estudo que eles fazem só com cetogênica, e a gente não consegue falar se essa melhora foi pela cetogênica ou pela restrição calórica, porque eles fazem em um dos estudos restrição ali, dando 800 calorias para as mulheres, tá? Então, por mais que seja interessante a dieta, sim, é interessante, mas ela é melhor pela estratégia?
Nesses estudos, infelizmente, a gente não consegue falar isso, tá? Bom, o jejum intermitente, né? Ele, quando tem uma janela de limitar ali a alimentação, ele pode, mesmo sem reduzir as calorias, ser uma estratégia interessante, tá? Tem alguns estudos com mulheres com SOP que elas se beneficiam dessas estratégias, né? Melhoram o ciclo menstrual, hiperandrogenismo, mas nós não temos estudos grandes, larger trials, né, are needed, não temos estudos muito grandes, tá? Outras estratégias, né, que não vão se limitar à janela alimentar, você não fazer, por exemplo, comer mais ao longo do dia e fazer o jejum noturno, outras estratégias, como comer 5 dias e 2 de mais restrito, não foram estudadas o suficiente na SOP, tá? Então, o jejum, mesmo sem restrição calórica, ele pode melhorar sua sensibilidade à insulina, a depender do nível que ela está, né? Quando você tem uma aplicação de um jejum noturno, tá? Parar de comer, por exemplo, às 18, 19 horas, né? Ou mesmo diminuir essa ingestão também pode ser uma prática ali para quem tem dificuldade de manter um jejum mais longo, tá? Mas, obviamente, que se há obesidade, se há gordura visceral, a restrição calórica se faz necessária. A metformina, pensando agora em estratégia farmacológica, é a medicação mais usada para questões ligadas à sensibilidade à insulina ou diabetes, e temos estudos mostrando que ela também melhora os fatores reprodutivos, né, nas mulheres com SOP. Por quê? Você melhora a sensibilidade à insulina e aí você diminui aquela produção de testosterona que estava causando o hiperandrogenismo. Então você inibe, né, essa testo aqui que estava causando hiperandrogenismo por melhorar essa sensibilidade à insulina, tá? Outras drogas que não a metformina, como a pioglitazona, também podem ser úteis, mas a pioglitazona ela aumenta a gordura subcutânea. A via dela é diminuir gordura nas vísceras e aumentar a gordura subcutânea. Então, pode não ser interessante para o paciente já com obesidade, tá? Aí eles até falam de outros agentes, como olistat, berberina, resveratrol, falam que é promissor, mas falta muito estudo. Já há muitos anos que falam que é promissor, até agora nada, né? Bom, tem estudo agora com novos fármacos, agonistas de LP1, né? Desde a liraglutida, que ela sim mostrou benefício em mulheres com SOP e obesidade, principalmente pelo emagrecimento, né? Então aqui eles falam, não foi um efeito necessariamente de agir em GLP-1 ali diretamente nos ovários, não. Foi um efeito que foi resultado do emagrecimento, tá? Então a semaglutida também já tem sido estudada para isso, para essa melhora, né, de sensibilidade à insulina e, consequentemente, melhora ali dos fatores hiperandrogênicos na mulher com SOP, tá? Estão estudando agora drogas diretamente antiandrogênicas, né? Como, por exemplo, drogas que atuam nos receptores antimulerianos para bloquear eles, né? O paper não fala aqui, mas nós temos anticoncepcionais antiandrogênicos, né? Como acetato, de ciproterona, tá? Então, né, alguns anticoncepcionais têm o acetato de ciproterona, tá? E ele é útil, né? Porque ele é justamente antiandrogênico. Então, para a mulher que não pretende engravidar e tem indicação para o uso, é interessante também, tá? Bom, outra questão que nós temos é do estudo Bambini, que é um estudo que fizeram gastrectomia com sleeve, né? Então, essa é uma cirurgia bariátrica que você age tanto um corte do estômago, né, com uma ligação ali, uma ressecção intestinal é uma ligação maior, tá? Uma ligação mais próxima, né, do intestino para o estômago. Você diminui o tamanho do intestino, aumenta então a saciação, a pessoa se sente mais cheia rapidamente, né? E aí você tem uma melhora, né, na SOP através do estudo Bambini, justamente pelo emagrecimento, tá? Sendo melhor, essa melhora foi melhor do que o uso de metformina com ou sem orlistat, tá? Então, o que a gente tem aqui, pessoal, vou nessa imagenzinha aqui só para a gente resumir, né? É que há uma causalidade genética, inclusive genes ligados a isso, né? De herança, inclusive herança paterna também, né? Então, há uma SOP masculina, por assim se dizer, que vai atuar nos testículos, tá? Mas, obviamente, a gente não vai chamar de SOP, né? Porque não tem ovário. Os estudos em modelo animal mostram que o tipo de dieta que nós temos, qual tem gordura e sacarose, aumentam esse risco.
E aí nós temos, né, essa geração aqui, essa transmissão entre gerações, tá? Estilo de vida aqui, intervenção em estilo de vida, né? Melhorar a questão de total calórico, fazer restrição calórica, que muitas vezes é necessária, até pela gordura visceral, e também para não fazer esse mecanismo transgeracional, né? Exercício, obviamente, eles não falam, mas óbvio que é importante. O exercício por si tem uma via de melhora de sensibilidade à insulina. Ele vai estimular a via do GLUT4, que aumenta a captação de glicose no músculo, e essa captação de glicose no músculo também vai melhorar a queima de gordura aqui no músculo, tá? Essa queima de gordura aqui no músculo vai fazer o quê? Vai fazer com que você melhore sua sensibilidade à insulina. E, obviamente, você captando glicose para o músculo, você diminui a sua glicemia, a sua glicose no sangue. Então, o exercício também é muito importante. Temos o uso de metformina, os sensibilizadores de insulina, tá? E agora também os agonistas de GLP-1, sendo estudados os mecanismos de bloquear o hormônio thymoglobuliniano, tá? Eles até falam de tentar aumentar o tecido adiposo marrom, que é aquele que é mais termogênico, mas até agora nada muito promissor. E basicamente temos também a cirurgia bariátrica, tá? Que aí a perda de peso ela é mais constante e, embora haja uma chance de reganho, né? É uma estratégia ali que é muito mais invasiva e essa chance acaba sendo menor do que, por exemplo, alguém que vai usar liraglutida por pouco tempo, ou semaglutida por pouco tempo, tá? Então é bem complexo, né? O que eu quero que vocês tirem daqui é que a SOP não é apenas uma questão reprodutiva, é uma questão que você vai ter que avaliar lipidograma, talvez essa paciente tenha um LDL mais elevado, aí talvez tenha que fazer também um cardio para ver se usa alguma medicação ou não. Vai ter que avaliar, independente do índice de circunferência abdominal, glicemia em jejum, pressão arterial é muito importante, ela pode já ter uma pré-hipertensão ou até uma hipertensão mesmo, tá? Vai ter que avaliar durante o tratamento se está melhorando a fertilidade dela, se ela volta a ovular ou não, volta a menstruar ou não. Então, é uma questão que vai muito além de você olhar a SOP como apenas a questão de acne, crescimento de pelo, queda de cabelo ou textura no sangue, porque tudo isso vai influenciar sistemicamente essa mulher. O estudo também não fala aqui, posso até trazer outro vídeo, mas essa testosterona mais elevada, ela é ligada à impulsividade. E isso gera também padrões de riscos comportamentais, como maiores tomadas de decisão sem planejamento prévio, exposição a comportamentos de risco, agressividade, tá? Justamente por causa desse excesso de hormônios androgênicos, tá? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso também, com outros papers mostrando, né, qual que é o tamanho desse efeito e como é que funciona na mulher com SOP, ok? Pessoal, esse foi um vídeo um pouquinho mais longo, os papers da Cell são mais complexos mesmo, eu espero que vocês tenham gostado, então se gostaram, comentem aqui, compartilhem, isso me ajuda bastante, né? É um trabalho que eu tenho feito gratuitamente. Muito obrigado, até o próximo vídeo.